Que a paz e a graça do Senhor esteja com todos vós. Nossa meditação hoje é em João, capítulo 6, versículo 35 a 40. Diz assim a palavra do Senhor. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo o homem que vir o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O pão da vida. Por que nos alimentamos? Porque nosso corpo necessita de alimento para viver. Quantas vezes você precisa alimentar-se por dia para que seu corpo tenha uma vida saudável? 2 ou 3 vezes ao dia por toda a vida. Se alguém dissesse que teria um alimento que você comia e duraria por toda a vida, isso seria bom, não é? Jesus aqui, ele se compara como o pão da vida. No verso 35, Jesus Cristo disse: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E no verso 48 diz novamente: Eu sou o pão da vida. É preciso que pensemos por que Jesus usou o elemento pão para comparar a si próprio. E só podemos compreender melhor o que Jesus quer ensinar quando voltarmos ao início do capítulo 6 e lermos o episódio em que Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães e de peixes. Aproximadamente ali 15.000 pessoas ou mais se alimentou nesse milagre. As pessoas ali presentes ficaram maravilhadas com tal milagre. Ficaram maravilhadas com tal acontecimento. E vendo essa facilidade de alimentação, queriam proclamar Jesus Cristo Rei, nos diz no versículo 14 e 15. Como o ser humano é levado pelas coisas materiais. Muitas pessoas em nossos dias também vão às igrejas não pensando em conhecer mais a Deus e adorá-lo como é devido, mas pensando em benefícios materiais que podem conseguir através da fé. Essas pessoas ali tinham diante deles o homem perfeito. Tinham em sua presença o próprio Deus. Viram as maravilhas que ele fazia, mas o que queria não era ele, mas o alimento que ele poderia lhes dar. Jesus conhecia a atitude errada dos seus ouvintes. Jesus sabia da atitude errada destas pessoas, por isso ele mandou seus discípulos irem para o outro lado do mar da Galileia e depois ele subiu sozinho ao monte. Eles não queriam proclamar Jesus como rei porque ele era o Filho de Deus, o Messias prometido por Deus, o Salvador, mas porque Jesus tinha enchido suas barrigas com o pão. No dia seguinte, essas mesmas pessoas procuram Jesus, a partir do versículo 23. Jesus já estava do outro lado do mar, e quando as pessoas o encontraram, ele disse para elas: Vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fastaste. Versículo 26. Por qual razão você está procurando Jesus? Por qual razão você está buscando Jesus? Será que você está buscando Jesus pela razão certa? Será que você está buscando Jesus pelo motivo correto? As pessoas aqui não estavam à procura de Jesus pela motivação correta. Jesus sabia do verdadeiro interesse dessas pessoas para com ele. Então, dentro desse contexto, Jesus começa a ensinar sobre o verdadeiro alimento
que eles deveriam estar mais interessados: o pão da vida. E qual é esse alimento? É o alimento que alimenta para a eternidade. É o alimento espiritual que começa a ser útil nesta vida e vai além desta vida. E por quem vem este alimento? Do próprio Jesus, o Filho de Deus. Depois que Jesus diz essas palavras, no versículo 27, as pessoas fazem uma pergunta, no versículo 28. Que faremos para realizar as obras de Deus? Que faremos para realizar as obras de Deus? Em outras palavras, eles queriam saber o que fazer para fazer a vontade de Deus. E Jesus foi bem franco e direto. Versículo 29. A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Você quer fazer a vontade de Deus na sua vida? Confie em Jesus Cristo como seu Salvador. Essa é a primeira coisa. Para você fazer a vontade de Deus, para você estar dentro da vontade de Deus, você precisa confiar em Jesus Cristo como seu Salvador. Porque fora de Jesus, você não tem como fazer a vontade de Deus. Você não está fazendo a vontade de Deus se você não estiver confiando em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Entregue sua vida aos cuidados de Jesus. Creia no sacrifício dele para lhe dar o perdão e a vida eterna, para que você possa um dia entrar no céu. Jesus, ele veio com esse principal propósito: lhe dar a vida eterna, lhe dar a salvação, lhe dar o perdão. E para isso você precisa se alimentar dele, precisa crer nele. Por isso ele se comparou ao alimento. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Você quer preencher aquele espaço vazio aí no seu coração? Você quer preencher aquela falta de Deus na sua vida? Alimente-se de Jesus. Creia nele. Confie nele como seu Salvador, porque ele morreu para pagar o preço do seu pecado. Que Deus abençoe. Amém.